Deixa eu te perguntar uma coisa, querido irmão, querida irmã. Você é feliz? Você se considera realmente uma pessoa feliz? Não precisa responder. É uma pergunta de autorreflexão. Você realmente se considera feliz? No seu contexto, o que é a felicidade? Para muitas pessoas, felicidade é ter aquilo que quer, é ter aquilo que deseja. Mas isso é um pouco controverso, porque se você quer, é porque ainda não tem. E se ainda não tem, logo não é feliz. E quando tem, parece que aquilo não é suficiente. Já prestou atenção? Quando você atinge um objetivo e você tem aquele sonho realizado, você pensa assim: é só isso? Eu quero um pouco mais. E o ser humano sempre deseja coisas a mais. Portanto, é um erro da nossa cultura o pensamento de achar que ter as coisas nos torna feliz, ou que ser alguém, ter um título, um cargo, nos torna feliz. Esse é um dos maiores erros da humanidade. Eu me lembro quando eu era uma criança, um adolescente, a gente sempre deseja ganhar aquele presente especial de aniversário, e eu passei uma infância abençoada, e uma infância como muitos de vocês já passaram, com dificuldades financeiras. Na minha adolescência, pré-adolescência, alguns que me conhecem de perto, já ouviram minha história, sabem um pouco de que eu tinha sérias dificuldades com o meio que eu vivia. Eu lembro quando nós morávamos no fundo de uma igreja e éramos zeladores daquela igreja. Eu me lembro que a maioria dos meus amigos saíam para se divertir, eu não tinha condições de ir ao shopping, eu não tinha condição de sair. Na realidade, eu tinha um trabalho, uma função a cumprir, de limpar banheiros, de limpar aquela igreja, de cuidar e de zelar junto com a minha mãe. E aí, o primeiro ano de adaptação passou, o segundo ano de readequação financeira passou, e eu vi que meus amigos estavam naquela época do videogame, estavam naquela época do videogame, e eu desejei por 2 ou 3 anos ter um videogame. Era incrível como Deus sempre me supria, sabe? Naquela febre do patins, lembra a época da febre do patins inline? Todos meus amigos tinham, eu era o único que não tinha. E aí minha mãe ensinou assim: filho, ora que o Papai do Céu, Ele ouve a sua oração. E é incrível, foi uma das experiências maiores que eu tive na vida. Eu orei, e uma semana depois uma irmã bateu na porta e disse assim: eu não sei porquê, mas eu fui no shopping trocar o patins da minha filha, e Deus tocou no meu coração para eu comprar um para você. Vê se o número serve. Eu falei: ainda que não sirva, eu faço caber. E foi uma das maiores experiências quando Deus realizou um sonho de criança, um sonho simples de ter um patins. Mas eu me lembro que por uns 3 anos eu sonhei demais em ter um videogame. E aí, quando estávamos numa condição um pouquinho mais ajustada, o meu pai pegou todo o 13º dele no final do ano, todo o 13º, e comprou um videogame para mim. Eu disse: uau, agora eu sou a criança, o adolescente mais feliz da face da terra. E aí, eu me senti muito bem, muito realizado. Passou uma semana, passou 2 semanas, eu comecei a chamar os meus amigos para jogar videogame comigo aos finais de semana. Vem, eu tenho um videogame agora, vamos em casa jogar videogame. E eles diziam assim: hoje não vai dar porque eu vou para o shopping. Aí se passou o mês e eu percebi que não adiantava eu ter o videogame e não ter amigos para jogar comigo. Aí eu estava começando a ficar infeliz de novo. Eu tinha realizado aquele sonho, mas eu queria algo mais. Eu estou contando essa história para você saber que nós somos assim. Você tem suas histórias, mas a gente sempre deseja ter algo mais. Quando eu então fui mais jovem, fui conseguindo um trabalho, ganhando um dinheirinho que eu poderia ir a um shopping, gastar dinheiro com os amigos. Eu queria ter um carro. Com 19 anos eu consegui fazer minha carteira, já estava trabalhando, e aos 20 anos eu comprei o meu primeiro carro, e eu disse: uau, agora eu sou o homem mais feliz da terra. Eu consegui pagar minha carteira de motorista, eu consegui comprar um carro, eu me sinto realizado. E aí depois que você entra no carro, passa aquela primeira semana, passa aquele primeiro mês, você diz assim: mas eu poderia ter um carro melhor, né? Eu poderia ter um carro maior, talvez mais econômico, mais confortável,
com motor mais potente. Sabe o que eu aprendi com isso, com essas experiências? Que ter as coisas não é suficiente para garantir a nossa felicidade. Você pode ter tudo e ser uma pessoa infeliz. Você pode ser tudo o que deseja, ter os títulos que almeja, e ainda assim, interiormente, você se considera infeliz. Portanto, a pergunta que a gente deve fazer: onde está a felicidade? Segundo o homem mais sábio da terra, a felicidade está nas coisas simples e pequenas. Leia em Eclesiastes capítulo 8, o versículo 15. Eu vou ler na versão King James, diz assim: portanto, aconselho que desfrute o melhor que a vida pode proporcionar, porquanto debaixo do sol não existe nada mais feliz para o ser humano do que simplesmente comer, beber e alegrar-se. Essa é a felicidade que nos ajudará a superar os dias difíceis de trabalho durante todo o tempo de vida que Deus nos conceder debaixo do sol. Olhe para mim. O homem mais sábio que já pisou nesse planeta diz assim: a felicidade está nas coisas pequenas. A felicidade está nas coisas simples. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Deixa eu te fazer uma segunda pergunta. Você acha, não precisa responder, pense. Você acha que é possível ser feliz sem Deus? É possível ser feliz sem Deus? A maioria das pessoas, eu não quis te envergonhar, mas a maioria das pessoas diz assim: não é possível viver sem Deus. Pois eu preciso te dizer, eu tenho alguns amigos, colegas, conhecidos que não têm Deus e eles parecem ser muito felizes. Mas como assim, pastor? Peraí, calma, não estou entendendo. Eu lhe pergunto, me mostra na Bíblia onde está escrito que você só é feliz se tiver Deus. Existem várias pessoas, talvez no seu trabalho, na sua empresa, alguns colegas de faculdade talvez, que se consideram felizes, e não necessariamente eles têm Deus. Perceba o discurso de Jesus. Quando Jesus esteve na terra, Ele não prometeu felicidade. Ao contrário, Ele disse: no mundo tereis aflições. Que felicidade é essa? E aí, quando Pedro foi impulsionado pelo Espírito Santo, ele teve uma revelação. A revelação que é a chave da igreja vitoriosa. Ele disse assim: Senhor Jesus, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, Jesus não nos garante felicidade, Jesus nos garante a eternidade. Você pode ser inteligente o suficiente bastante para entender que só é feliz a partir do momento que está trilhando um caminho para a eternidade com Jesus. Mas isso é a sua inteligência que faz essa análise, esse cálculo, e ou seja, eu, na minha condição e o que eu conheço da palavra, eu não consigo associar felicidade sem Jesus. Ok, mas o mundo não conhece essa verdade e não pode entender isso. Preste atenção, existem vários pensadores no mundo, vários psicólogos, vários filósofos, várias religiões que interpretam a felicidade. E eles usam mecanismos, conceitos para fazer as pessoas felizes. Você provavelmente já conhece, já ouviu falar da meditação que o budismo prega como doutrina. Existe também a ideologia do positivismo, o estado flow, que as pessoas chamam, ali está a felicidade. Existe o yoga, existe o pontos chakras. Existem vários conceitos, lei da atração. Existe um livro chamado The Secret, e é um dos livros mais vendidos no planeta. Quando foi lançado, foi best-seller por anos consecutivos. E ele diz assim: o segredo da felicidade está no positivismo. Basicamente, o resumo do livro é esse. Ou seja, existem muitas pessoas felizes lá fora, mesmo sem Jesus. Isso é um fato. Independente do que você crê, isso é estatística. Existem pessoas lá fora felizes sem Jesus. Ou seja,
Passe a entender, tente compreender um pouco agora o que é então a felicidade. Vou te fazer mais uma pergunta para você pensar. As pessoas normalmente elas associam a felicidade ao dia que se teve, à semana que se teve, ao mês, à temporada, ao ano. Geralmente elas associam a felicidade ao faturamento mensal, às vendas, ao batimento de meta. Mas vamos pensar no dia. Você considera que hoje você teve um bom dia? Você teve um domingo feliz? Pode pensar. Faça uma autoanálise. Se você teve um domingo feliz ou se você teve um domingo infeliz. Eu faço a segunda pergunta para você. Por que você acha que teve um domingo feliz? Ou por que você acha que teve um domingo infeliz? E essa segunda pergunta, ela é estratégica, porque na realidade, ela define exatamente o seu conceito de felicidade. A felicidade e a infelicidade, elas são na realidade um estado de espírito. São, portanto, causas reais, não palpáveis, mas reais. A minha felicidade é um estado de espírito, e ela não pode ser encontrada em fatores externos, em coisas ou em pessoas. Óbvio que, se estou falando de algo que eu não vejo, que eu não toco, eu não posso associar essa felicidade a acontecimentos do meu dia, a coisas, a situações, as pessoas. Ih, pastor, aquela pessoa bateu lá na minha porta hoje. Ih, minha sogra foi me visitar hoje, não foi um dia tão bom. Talvez você pode pensar assim. Eu vou te dizer, eu tive um almoço hoje com a minha sogra que matou a pau, rapaz, meu dia foi muito bom. Verdade. Que churrasco poderoso, né? Desceu até uma unção de Deus, né? Aquela nuvem de glória que saiu da churrasqueira. Fato é que a nossa felicidade, ela não pode estar atrelada a essas coisas, a essas situações ou a determinadas pessoas. E é muito importante você entender isso. Se você tiver um estado de espírito tranquilo, sereno, é muito provável que você realmente seja uma pessoa feliz. Você independe das pessoas, você independe das circunstâncias. Agora, se você mantém uma mente agitada, uma mente turbulenta, se poluindo a todo tempo de informações e não consigo digerir as coisas, é muito possível e provável que você esteja encaminhando para uma vida infeliz. Perceba que nunca na história do planeta houve tantos casos de depressão. Não coincidentemente, a velocidade de informação no nosso planeta nunca foi tão rápido. Então, à medida que as pessoas recebem um tubo enorme de informação todos os dias, é à medida que acrescenta e aumenta o número de pessoas depressivas, dependentes de remédios ansiolíticos para se acalmar. Ou seja, a turbulência e a tranquilidade está atrelada ao seu estado de espírito e à sua felicidade. Eu estou falando sobre felicidade. Em outras palavras, o que acontece e o que nos torna uma pessoa feliz ou infeliz? As circunstâncias, as pessoas, ou a forma com que nós reagimos? Sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? No livro de Abacuque, existe um texto clássico na Bíblia, em Abacuque, você não precisa abrir, está aqui, ó, Abacuque capítulo 3, verso 17 e 19, diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, olha que desgraça, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O profeta está mostrando que, independentemente das circunstâncias, eu exultarei ao Senhor e me alegrarei nele.
Esse cenário, esse texto é caótico. De uma cultura, de uma sociedade que vivia da agricultura. Ele deu uma desgraça. As azeitonas, a figueira não floresceu, as ovelhas, os bois, tudo destruído. Uma crise terrível. Pode fazer uma associação com os nossos dias? Você pode fazer uma associação com o nosso país, com a nossa cidade, com a sua vida profissional, com a sua empresa, com o seu trabalho? Qual é a sua circunstância terrível? Todos nós aqui, se tivermos uma lista de exemplos ruins, nós vamos passar a noite aqui contando coisas ruins que aconteceram recentemente. Mas perceba, ele não está forçando a barra, não está dizendo assim: olha, para você sair daí com sorriso, com falsidade, bota uma máscara chamada alegria. Não, não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia está dizendo que a minha alegria e a minha exaltação ao Senhor, aquele que me dá as palavras de vida eterna, independem das circunstâncias que eu vivo, independem das pessoas que me atropelam, que me humilham, independem das situações. Eu creio no Deus e é nele que eu vou me alegrar. Se existe aqui uma igreja que realmente crê na eternidade, que entende o reino e que deposita a sua vida a esses dias que estão por vir, você precisa entender então e repensar o seu conceito sobre felicidade. O que é a felicidade para você? Só é possível ter um estado de espírito inabalável se houver uma confiança interior inabalável. Por isso, no Salmo 125, o salmista Davi, muito inspirado por Deus, ele diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meu Deus, onde está a sua confiança? Está na política, está na finança, está na sociedade, está no negócio criativo que ninguém nunca pensou? Está no cliente inexplorado? Está naquele casamento que você depositou todas as suas fichas e ele foi restaurado? Está no filho que você tanto sonhou e agora engravidou? Onde está a sua confiança? Entendendo que a felicidade é um estado interior de espírito, a sua reflexão é: onde o meu espírito está firmado? Será que o seu espírito está firmado nas palavras de vida eterna? Em quem você confia? Porque os que confiam no Senhor são inabaláveis, inabaláveis, inabaláveis. É difícil entendermos o conceito de inabalável, sendo que a nossa cultura, sendo que a sociedade, sendo que tudo em nossa volta diz: se sua conta está no positivo, você está feliz. Se o seu relacionamento está bem, você está feliz. Se você está sendo graduado, se você está possuindo títulos, você está sendo feliz. Mas o que a Bíblia nos diz é que se você confia no Senhor, você sim pode ter a segurança inabalável e dizer: eu sou feliz. Não são as circunstâncias que me fazem feliz, é o meu espírito que se tornou um com Cristo. Quando você reconhece Jesus e o seu espírito se torna um com Ele, você então pode confiar e pode ser como um monte de Sião. O mundo, as pessoas geralmente associam felicidade às emoções. Já prestou atenção? Quando você está cheio de emoções como amor, paixão, alívio, aprovação, afirmação, quando você conquista algo, quando você vence algo, essas emoções são associadas à felicidade. Já prestou atenção? Não deixe as emoções gerar a identidade da sua felicidade. Entenda
que até uma pílula é capaz de te dar hormônios de felicidade. Nos anos 80, quando lançaram aquele remédio famoso chamado Prozac, acho que é assim que se pronuncia, o Prozac, ele foi chamado como uma pílula da felicidade, e houve um boom de vendas, muita gente comprando, querendo ser mais feliz. E na realidade o efeito que ele dá, ele anula os hormônios que te deixam mais tristes. Mas isso, você pode realmente chamar isso de felicidade? A felicidade está condicionada então a uma pílula? A uma emoção, a uma aprovação? Se for assim, eu te aconselho, grave um vídeo, se autoafirme, grave um vídeo, manda o seu pai, sua mãe te elogiar, sua esposa, e todo dia ao acordar, assista aquele vídeo, pronto. Você está feliz, será feliz. Perceba que a associação da felicidade às emoções é uma ilusão, é passageiro. Porque se você associa a sua felicidade às emoções, esteja pronto para estar triste, angustiado quando vier as emoções negativas. Porque todos nós temos emoções negativas. Ou será que você não sofre pressão? Ou será que você não sofre reprovação? Será que você não perde nada? Você nunca perdeu nada? Será que você nunca foi contrariado? Se você associa a sua felicidade a emoções de derrota, de tristeza, ei, você nunca será feliz. Todos os dias nós temos emoções negativas. Todos os dias acontece algo que você não queria, que você não gostaria, você é negado, você é contrariado. A nossa felicidade não pode estar atrelada às emoções. E o segundo ponto que eu quero te ensinar, destacar, preste atenção. Eu tenho uma frase que diz assim: a expectativa, ela é a incubadora dos infelizes. A pior coisa nas pessoas, em termos de felicidade e tristeza, é a tal da expectativa. Quando você espera que quando você alcançar aquele objetivo, ter algo, você será feliz. Quando você cria uma expectativa em relacionamentos, em emprego, em cargo, em pessoas, em coisas, você percebe que não era bem como você sonhou, não era bem como você planejou, não era assim. Lembra, você sonhou com aquele casamento perfeito? Sonhou, chegou meu príncipe encantado, agora eu serei a mulher mais linda do mundo, mais feliz. E aí na lua de mel, aquele príncipe te dá uma boa de uma patada, e você percebe, não é tão príncipe assim, é um minotauro, é meio cavalo ainda. É muito legal, o pastor Felipe Faladão na sexta-feira, ele mencionou o fato de que ele não tem um casamento perfeito, ele tem um casamento saudável. E existe uma diferença em você criar expectativas em pessoas, em relacionamentos perfeitos, e não priorizar ser saudável. Existe respeito, existe diálogo, existe uma boa comunicação. As pessoas depositam às vezes uma expectativa muito grande numa vaga profissional. Ela gasta a vida dela para entrar naquela empresa, para ter um cargo de CEO, de diretor, de gerente. Ela passa a vida almejando aquilo. E depois de anos tentando, quando ela atinge o objetivo, ela diz assim: aqui no alto não é tão bom assim. Aqui no alto é solitário, frio, e tem uma pressão lascada para não cair. Quanto mais alto, maior o tombo. Aí quando ela atinge o sonho profissional, ela percebe: ainda não sou feliz. Porque as expectativas, elas bloqueiam a felicidade. A expectativa é incubadora de pessoas infelizes. Portanto, a dica que eu te dou, o conselho que eu te dou: pare de criar expectativa em pessoas, em coisas, em relacionamentos, em projetos. Aprenda a viver cada dia segundo a vontade e o querer de Deus, não criando expectativas que talvez, muito provável que você vai se frustrar. Até mesmo expectativas ruins,
não são boas para a nossa felicidade. Filipenses capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: para de criar expectativa. Não crie expectativa em ninguém, em nada. Não andeis ansiosos. A ansiedade é um dos maiores males da nossa sociedade. As pessoas perdem o sono, as pessoas perdem a saúde, as pessoas perdem amigos, perdem relacionamentos, porque não consegue se controlar, não consegue dominar suas próprias emoções. Irmão, eu vou dizer algo: se você não consegue dominar a si mesmo, quem você pode dominar e liderar? Se você não é capaz de se dominar, de dominar as suas emoções, de dominar a si próprio, como que Deus pode colocar um governo sobre você no reino milenar? O domínio próprio é o primeiro fruto do Espírito destacado por Paulo no livro de Gálatas. Domínio próprio, temperança, equilíbrio. A nossa felicidade não pode estar atrelada a essas expectativas. As expectativas são falsas. Aprenda a criar apenas a expectativa no que é eterno. Aprenda a criar apenas a expectativa no que é eterno. É incrível como o Espírito Santo se move. Eu anotei aqui e separei Números 23, versículo 19. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A única expectativa que você pode criar está na palavra de Deus, porque essa é a única que não pode voltar atrás. Se tem uma expectativa que você pode criar, é com relação ao reino eterno, é com relação à sua salvação, é com relação à vontade de Deus. Ele é o único que não mente, que não engana. Preste atenção. Terceiro ponto que eu quero te destacar a respeito da felicidade é que a felicidade, ela não é um momento e ela não pode ser uma condição. Preste atenção, por favor, me faça entender. A sua felicidade não pode estar atrelada a um momento ou a uma condição. Eu poderia estar aqui com um pensamento de felicidade. Eu poderia dizer aqui: o que eu mais quero é acabar com essa pressão de pregar a palavra, é chegar em casa hoje à noite, me sentar, me deitar no sofá, comer uma pizza, assistir o Fantástico, jogar os meus bebês em cima de mim. Isso é felicidade. É exatamente assim que os infelizes pensam. As pessoas, elas associam felicidade a sexta-feira, 18 horas. Vai dizer que você nunca recebeu um WhatsApp na sexta-feira, dizendo: é sexta-feira, já viu aquele? Vai dizer que você nunca recebeu um WhatsApp assim. As pessoas associam felicidade a sexta-feira, 18 horas, pastor Eloy. Mas essas mesmas pessoas que associam felicidade a sexta-feira, 18 horas, elas vivem um inferno segunda-feira, às 8 horas. Começou a semana, Deus tem misericórdia, papai. Você já sai de casa fazendo aquela oração de blindagem, porque na tua mente, no teu conceito, você já vai enfrentar uma barra, você vai enfrentar lutas na semana, você vai ter que matar leão todo dia. Não é assim? Não é assim que as pessoas falam? É um leão por dia, meu Deus. Você já faz aquela reza forte, né? Quando está saindo de casa. Meu Deus, é quase uma simpatia. Ei, eu preciso te dizer, você está no caminho da infelicidade. O que as pessoas chamam de happy hour, a hora feliz, é o final do dia, não o começo dele. Perceba, é quando sai do trabalho, não quando está nele. Por que você acha que é infeliz na sua profissão, na sua empresa, naquilo que você faz? O que você chama de happy hour? O que você tem chamado de happy hour?
As pessoas acham que o trabalho, o dia a dia, é o pedágio para se chegar à felicidade. Pensando assim, você nunca poderá ser feliz e ser bem-sucedido no trabalho. Eu preciso te dizer isso. Agora, se você entender que cada momento que se vive é uma dádiva de Deus, é um presente, cada momento é único, inédito, jamais se repetirá. Eu jamais vou estar aqui nesse altar para pregar essa palavra. Você pode chegar nesse lugar, no mesmo endereço, pode usar a mesma roupa, mas não vai ser como esse momento. Portanto, eu preciso te dizer, eu me sinto no momento mais feliz da minha vida. Eu estou dando o melhor de mim, porque eu sei que Deus está comigo, que Ele me mandou dizer isso. Por isso eu sou feliz, por isso eu estou feliz, por isso eu vivo feliz. Eu te convido, viva uma vida feliz com Jesus. Entender que cada momento é inédito, jamais se repete. Entender que hoje essa é a melhor pregação da minha vida. É óbvio, hoje eu sou melhor que ontem, amanhã eu serei melhor que hoje. É lógico. Ou seja, você tem sempre que dar o seu melhor. Chegue amanhã no seu trabalho, chegue amanhã no seu negócio e diga assim: eu estou muito melhor do que semana passada. Eu estou muito pronto para essa semana, para essa segunda-feira. Eu estou mais experiente, eu estou mais inteligente. Eu tenho uma percepção maior, ainda mais depois de uma palavra daquela, de louvor abençoado. Como o Espírito Santo me tocou. Vem em mim segunda-feira. Pode vir que eu estou fervendo, eu sou feliz. Ei! Felicidade é o estado de espírito. E a felicidade plena é quando você confia em Deus. Essa felicidade, ela é inabalável. A que conclusão chegamos? A conclusão de Salomão. A felicidade está em comer, em beber, em se alegrar. Está nas pequenas coisas. E eu vou te ensinar aqui um segredo para ser ainda mais feliz. Preste atenção. Aprenda a ser grato. Aprenda a agradecer a Deus por quem você é, pelo que tem feito em você. Aprenda a agradecer a Deus pelas pequenas coisas. O apóstolo Paulo nos dá esse conselho em Tessalonicenses. Ele diz no capítulo 5: alegre-se sempre e orem continuamente. Deem graças, olha aqui a gratidão. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja grato, é que você aprenda a se alegrar nas pequenas coisas. Preste atenção. Eu tenho um conceito sobre felicidade. Eu conversei sobre isso essa semana com a minha esposa. Um conceito muito simples a respeito de felicidade para você entender. Você sabe aqueles segundos que você vive na sua vida e que você gostaria que se repetisse? Sabe aqueles segundos que você diz assim: eu gostaria que esse segundo se transformasse em horas, em dias? Sabe aqueles pequenos momentos? O nascimento do seu filho, você lembra? Foi inesquecível, não é? Às vezes você não tem vontade de voltar no tempo, e quando você já lembra daquele dia, daquele momento, já não dá uma vontade assim de chorar, uma alegria tão imensa. São momentos assim que nos fazem felizes, pequenos segundos que você gostaria de transformá-los em horas ou dias. Pequenos segundos. Lembra quando você entrou no primeiro carro? Lembra o seu primeiro carro? Não importa se era um Fusca ou uma Brasília, não importa. Foi o seu primeiro carro. Lembra daquela sensação de você sentar assim, pegar o volante? Uau, eu estou no meu carro. Lembra? Lembra da hora que você pegou o seu canudo naquele dia de formatura e você levantou e falou: eu cheguei ao fim, eu consegui. Esses pequenos momentos são os momentos inesquecíveis que registram nossa memória.
Aprenda a viver cada pequeno momento desse como o momento mais feliz que você poderia viver hoje. Às vezes eu brinco com a minha esposa. Muita gente fala assim: como o ano está passando rápido, a gente já está em maio. Uau, a gente já está em 2017, parece que ontem era 2010. E eu nunca respondo nada quando as pessoas falam isso para mim, porque eu não penso assim. E a Dani diz assim: você é muito estranho, você é diferente. Eu falo: não, eu procuro viver cada momento, o tempo correto. E como eu fui feliz quando meu primeiro filho nasceu, e como eu fui muito feliz quando a Rebequinha nasceu. Foram próximos, pertos, mas eu soube aproveitar cada dia com o Natan, e hoje aproveito cada dia com a Rebeca e com os dois. Como eu fui feliz quando eu pisei nessa comunidade pela primeira vez, como eu fui feliz. Quando eu fui feliz, quando eu recebi o convite de ser líder, eu fui muito feliz, eu aproveitei cada dia quando eu era líder de GC. Quando fui convidado a ser supervisor, eu fui muito feliz. Não mais do que o dia que eu pisei a primeira vez na comunidade. E quando chegou o grande dia que o Senhor me ungiu a pastor, e eu tive um título, um cargo, eu estava tão feliz quanto ao primeiro dia que eu pisei nesse lugar, quanto ao dia que eu recebi o dom de línguas. Eu estava tão feliz quanto ao dia que eu fui no encontro com Deus. Preste atenção. Não existe um cume do monte chamado felicidade. Existem pequenos instantes diários que nos fazem felizes. Guarde isso no seu coração. A sua segunda-feira será muito melhor. A sua terça-feira então, nem se fala. Se cada dia, um dia após o outro, acordarmos e dizer: Deus, obrigado pela vida. Obrigado por essa noite de sono, de descanso. Obrigado, Senhor, por eu poder ter um café da manhã. Obrigado porque o Senhor já proveu o meu almoço. Obrigado porque o Senhor está cuidando da minha família. Obrigado porque o Senhor está me dando condição de pensar, de raciocinar, de trabalhar, de viver, de respirar, de conquistar, de viver as boas emoções da vida. Obrigado, Jesus, obrigado, obrigado. Seja grato, viva intensamente cada minuto, cada segundo. Se Deus está falando com você nessa palavra, por favor, fique de pé no seu lugar.